Fala aí, mano. Fala aí, mina. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, eu preciso ter uma conversa com vocês. Olha só. Há muito tempo atrás apareceram uns caras bem inteligentes, tá ok? E eles tentaram buscar qual seria a origem de todas as coisas, como todas as coisas se constituíam, qual seria o princípio fundamental. E apareceu um cara chamado Tales de Mileto. Ele falou que a origem de tudo foi a água. Aí depois apareceu um cara chamado Anaxímenes e falou que a origem de tudo, o princípio fundamental, era o ar. Ele dizia que por diversas compressões que eu pudesse fazer com ar, eu poderia formar diversos tipos de líquidos diferentes, ou até mesmo os diversos tipos de sólidos diferentes, dependendo da compressão que eu faria no ar. Então o ar seria a origem de tudo. Depois apareceu um cara chamado Heráclito e falou que era o fogo. E depois apareceu um cara chamado Empédocles e falou que a origem de tudo era a junção da água, da terra, do fogo e do ar, ok? Ideia que foi seguida por Aristóteles e, digamos assim, que foi aprimorada, ok? Mas o que eu quero focar aqui com vocês é que no meio dessa gente toda, apareceram dois caras. Um chamado Leucipo e outro cara chamado Demócrito. Por que eu quero focar nesses dois caras? Se liga. Digamos que Leucipo e Demócrito estavam lá assando uma carne, né, fazendo uma churrasqueada, um churrasquinho da hora, e tá lá mastigando a carne, beleza? Aí ele foi percebendo que a cada mordida que ele fazia, para cada mastigada, né, a carne ia se dividindo em pedaços menores. Aí ele olhando para aquele fogo, para aquela fogueira, ele ia percebendo que aquela fumaça tinha pequenas partículas, né, que saía daquela fogueira, daquela madeira que estava pegando fogo, ok? Aí ele olhando ali na praia, ele pegou um grão de areia e percebeu assim, cara, esse grão de areia é pequeno, mas se eu fizer força, eu irei conseguir dividi-lo, esse grão de areia, a partículas ainda menores. Então o que ele pensou? Olha só a sacada. Se eu pegar a matéria e dividir por diversas vezes, tá? Chegará um momento que não será mais possível dividir. E nesse momento iremos encontrar a partícula fundamental da matéria, tá? Que ele chamou isso de átomo, que significa indivisível. Essa ideia não foi, digamos, amparada pelos caras lá da época. Pelo contrário, os caras embaçaram geral, né? Embaçaram geral, colocou treta violenta nas ideias de Leucipo e Demócrito, ok? Só que, como diz aquela música, o mundo dá voltas, não é verdade? Que música é? Sei lá, tem tanta música no mundo. Deve ter uma música que fala sobre isso, beleza? Mas tudo bem. Quando foi? Em 1766 nasceu um cara chamado John Dalton. John Dalton se desenvolveu, né? Tanto é que o cara era tão inteligente que com 12 anos de idade já estava dando aula. O cara era cabuloso, tá? Em 1803 ele retornou às ideias de Leucipo e Demócrito. E Wesley, como que ele fez isso? Deixa eu te explicar. Ele criou postulados. O que é postulado? Em grosso modo, postulado significa forçar a barra. Você tá me entendendo? Ele estava forçando a barra. Como assim, Wesley? Postulado é uma proposição que não pode ser comprovada, mas é tida como verdadeira para que, assim, se tenha um ponto de partida para ter diversas deduções ou conclusões. Beleza? Que postulados que ele lançou? Ele falou o seguinte, que a matéria ela é constituída de partículas. Essas partículas são esféricas, maciças e indivisíveis, que são denominadas átomos. Ok? E ele falou que essa mesma matéria ela é descontínua. Por quê? Por causa que entre um átomo e o outro existe um espaço. Outro postulado que ele disse, ele falou o seguinte, que átomos da mesma espécie química têm o mesmo tamanho, têm a mesma forma, têm a mesma propriedade. Isso nós sabemos que hoje que é errado, digamos assim. Por quê? Por causa que tem os isótopos, os isótonos e os isóbaros, que nós iremos conversar em outras aulas, beleza? Não preocupa com isso aqui agora não. Seguinte, outro postulado até que é óbvio, né? Que a gente fala, mas tudo bem. Ele falou que uma substância composta é formada por átomos de espécie química diferente.
tá bom? E o outro postulado que ele falou, que eu digo que reforçou bastante o modelo atômico de Dalton, que foi que ele disse que a reação química é um rearranjo de átomos, porque o átomo não pode ser destruído. Porque esse postulado deu bastante base para o modelo atômico de Dalton, porque a partir disso ele consegue explicar a lei de Lavoisier, tá? Por causa que nós lembramos que a mesma massa que teremos no reagente será a mesma massa que teremos dos produtos, não é verdade? Pois é. Então a mesma quantidade de átomos que teremos nos reagentes será a mesma quantidade de átomos que teremos nos produtos, porque o átomo ele tem uma massa, beleza? Desculpa. E assim foi criado o modelo atômico de Dalton. E por que nós chamamos de modelo, Wesley? Você pode me explicar. Por que nós chamamos de modelo? Por causa do seguinte. O modelo é uma forma mental, tá? Porque Dalton não enxergou o átomo. Ele não conseguiu ver o átomo. Vocês estão me entendendo? Então, o modelo ele é uma forma mental de conseguirmos entender o que acontece na realidade. Beleza? E na próxima aula, eu já vou falando para vocês, nós iremos conseguir entender a lei de Dalton, ou a lei das proporções múltiplas, beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!